dizer quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos. Pedacinho de sol que entrou aqui, trouxe um dia lindo, som de passarinho. Para o cantador, tudo é inspiração. Canta em prosa e verso sua gratidão. Sabe que atrás, por detrás do sol, mora o autor das músicas do passarinho, e que pra lá onde irá também, fruto desse chão, alma de sertão, canta em sua terra, sabe trabalhar, viveu grande dor, perda e solidão, mesmo assim não para de cantar. Canta pra quem lhe abençoa e faz brotar o pão, e diz pra gentes do sertão que o pão do céu veio à terra pra salvar. Pedacinho de sol que entrou aqui, trouxe um dia lindo, som de passarinho. Legal, esse é o programa Quantas Bênçãos e hoje eu estou aqui recebendo esse grande artista, esse grande compositor que é o Ivan Melo, e essa música ele canta nesse CD chamado Som de Passarinho, e essa é a canção. E foi essa canção que nos uniu, né? Que nos uniu, que nos fez a gente se conhecer. Obrigado, Ivan, que você está aqui. Rapaz, tá aí. é minha, tá, e esse é o aqui. programa Quantas Bênçãos. As pessoas vêm para contar as bênçãos, né? E você já começou contando essa bênção maravilhosa, que é ter feito essa música, né? Essa música que faz parte desse trabalho, o Som de Passarinho. Esse é o seu único CD autoral. Autoral, é. Autoral. Antes desse eu já tinha feito um trabalho com criança, com um amigo meu chamado Kit, que eu ofertei as músicas para ele. Ele tinha um ministério com boneco e eu fiz 7 músicas do CD e tal. Kit e os bonecos e tal. Foi meu primeiro, na verdade esse foi o primeiro CD autoral, e aí depois logo em seguida eu lancei esse aí. Que lindo, que lindo. Bom, Ivan Melo, o povo quer saber suas bênçãos, o pessoal quer conhecer algumas histórias da sua vida, e a gente, claro, vamos voltar na música sempre, o tempo todo a gente fala na música, que é o que está na sua pele, né, dia a dia. Mas me conta uma coisa, você é Belo Horizontino? Sim, nascido em BH, filho de pastor batista, né, nasci no lar evangélico, comecei meu trabalho, minhas coisas com violão lá para os 9 anos, ganhei meu primeiro violão em São Paulo. Tava passando... Mas você ganhou o primeiro, você ganhou outros? Depois não, né? Não ganhou, né? Eu ganhei um também, só um. Os outros eu tive que comprar tudo. Eu estava na casa de uma tia e era meu aniversário. E aí, comentando, ela me perguntou assim, o que você gostaria de ganhar de aniversário? Eu falei, poxa, olha, meu grande sonho era um violão. E calhou do filho 9 dela. anos? 9 anos. 9 anos. E calhou do filho dela, tá vendendo um violão. Tava vendendo um violão, um Janine, né? Sim. E aí ela foi lá dentro do quarto, conversou com ele, não sei o que e tal, e chegou e me entregou esse violão. Sério? Você tem esse violão até hoje? Não, rapaz, sério? Me roubaram no acampamento. Oxa, indo para o acampamento, eu deixei dentro do ônibus. Espero que esteja sendo bem usado aí. Tomara que o ladrão tenha convertido, né? Ou pelo menos aprendido a tocar violão. Então, mas aí, quem te deu as primeiras aulas, ou você foi ali aventureiramente?
nessa época eu estava morando em Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. E tinha um pastor que estava dando aula, na época aquela coisa de aula de violão e flauta doce. Era casado, você não aprendia violão sozinho. Tinha violão e flauta doce. Então, ali eu comecei os meus primeiros acordes, assim, aprender um pouquinho. Mas ficou pouco tempo, ele ficou uns 3 meses lá dando aula. E depois foi por conta própria mesmo. Aí eu comecei a pegar revistinha. 3 meses para quem só precisa de uma semente, né? Foi seu caso, né? A gente precisava só de uma semente, né, no início. Lá tinha uma outra coisa interessante que me ajudou depois, futuramente, com a questão da composição. É uma estrutura dos acampamentos que tinham lá dos adolescentes, sabe? Que a gente chegava no acampamento, era dividido em grupos, em 3 grupos. Todo acampamento era assim. E nesses 3 grupos, a gente tinha que criar um grito de guerra, baseado pegar um texto bíblico e fazer uma música. Reunir a turma e fazer uma música. Isso durante o acampamento. A gente já fez isso muito nos nossos acampamentos. Então ali eu comecei a dar seus primeiros passos. Meus primeiros passos ali. Você tinha quantos anos, então? Ali já com 12 anos. 12 anos, então já tinha uns 3 anos já de violão, né? De violão. Aí você já sabia pelo menos uns 5 acordes, eu já sabia. Pois é, nessa época você está com quantos anos? Estou com 48. 48, então eu tenho 53, estamos mais ou menos na mesma faixa. E nessa época a gente jogava o violão para cima, de cada 10, 9 tocava, né? Era uma coisa assim, jeito, né? Hoje está mais difícil, tem menos gente tocando, né? Mas então a composição nasce aí e depois? Como é que foi? Você foi se descobrindo, teve referências na sua vida? Músicos, referências? Teve, principalmente Vencedores por Cristo, né? Cresci. Via minha mãe primeiro, foi nossa né? referência da época. Vencedores. Para quem daquela época, né? Vencedores Milad. Depois veio... oriundo do Vencedores, a gente começou a conhecer os compositores que estavam lá, Aristeu, Sérgio Pimenta, João Alexandre, Jorge Camargo, Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar. E essa turma acabou virando uma referência, né? Acabou virando uma referência para mim. Então, e aí você tirava, isso lá no Mato Grosso? Isso no Mato Grosso. Aí nós mudamos do Mato Grosso do Sul para Salvador. Nossa, eu gosto de falar desses lugares porque isso foi uma escola para mim, musical. Uma escola cultural, né? Cultural. Lá em Campo Grande eu lembro de tomar contato lá com a viola, né? Porque é bem da cultura de Mato Grosso do Sul, da viola, dessas coisas. Em Salvador eu já peguei muita coisa rítmica, da percussão, daquelas coisas assim. Mesmo dentro da igreja já tinha alguma coisa assim. E principalmente Salvador foi muito rico para mim musicalmente também. E aí eu mudei para Salvador, fiquei 6 anos em Salvador. Depois eu voltei para BH. E como é que foi essa transição? Me conta essa história, porque você é nascido, criado, gerado na Igreja Batista. E agora você é presbiteriano. E hoje como é eu sou presbiteriano. Como que é isso? Quando a gente voltou para BH, a gente morou numa casa que eu tinha morado quando eu era pequeno, que era lá no Colégio Batista. E eu morava do lado da Oitava, agora chamou Oitavinha, né? E ali, na época ainda do Antônio Elias e do pastor Jeremias. E aí, aquela coisa de chegar, às vezes eu chegava do trabalho, ficava com o violão lá fora tocando, e o pessoal da igreja... Então, tem uma história curiosa, porque eu digo que eu entrei na igreja pela boemia. Porque o pessoal da igreja saiu e falou assim pra mim, pô, cara, você toca violão, a gente faz muita serenata, vem tocar com a gente e tal, na serenata. Uma boemia santa, né? Boemia santa, né? Boemia. E aí eu comecei a sair com a turma, saía para fazer serenatas e fiz uma amizade forte com a turma lá da igreja. E logo eu estava lá tocando, junto com o pessoal Sóceres, nessa época eu estava lá na igreja Esse também. É um tempo que dava para fazer serenata à noite, né? Hoje está perigoso. A gente vai fazer aí, é capaz de voltar para casa sem o violão, né? Alguém vai roubar o violão, porque tá um perigo, né, rapaz? Ainda dava para fazer serenata. Igreja menor também era mais fácil da turma ficar junto. Com certeza. Né? E Sóceres estava lá nessa época também, a gente começou a tocar no louvor, eu lembro dessa época lá. E aí eu acabei me enraizando na presbiteria, questão musical também, né? Me identifico muito. O seu estilo é bem nessa... Mais aceito. É mais nessa linha mesmo. A gente sabe dividir bem quem é o estilo presbiteriano e o estilo batista, né? O estilo batista tem um pé muito grande nos Estados Unidos, naqueles coros, na música gospel e tal. Já os presbiterianos não, já tem um pezinho um pouco mais na música brasileira, um pouco mais na música clássica. É mais aceita um pouquinho. Tanto que muitos dos músicos que trabalham com música brasileira são oriundos de presbiterianas e não de igrejas batistas. Isso é uma coisa histórica a se entender. Bom, mas a gente sabe que mesmo nascido e criado na igreja,
a gente tem um dia em que a gente aceita Jesus na nossa vida. Como é que foi essa história na sua vida? Então, como é que isso aconteceu? Foi num desses acampamentos mesmo, de adolescente. Eu tinha uns 13 anos mais ou menos. E sempre tinha aquela coisa, o acampamento a gente voltava muito tocado. Mas, mas adolescente, inconstância, sim, né? Sim, A gente voltava de lá quebrantado, com o coração assim... No fogo. No fogo. E depois a coisa meio que amainava. Mas teve um acampamento que foi muito, assim, impactante para minha vida, assim, as mensagens, tudo que foi gerado no acampamento, isso me tocou, assim, profundamente, sabe? E aí eu fiz a minha profissão de fé, fui batizado pelo meu pai, né? Ah, que batizado pelo meu muito, pai. Eu era da igreja. Uma boa lembrança, né? Uma boa coisa que fica na vida da gente. O pai da gente. Batizar a gente. Meu pai 2 vezes, né? Seu pai 2 vezes. Pai 2 vezes. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ivan, vamos terminar. É lógico que, pra gente que nasce no lar evangélico, eu sinto inveja de quem vem de fora, uma inveja santa de quem vem de fora, e tem aquele marco forte de quem viveu fora da igreja e teve aquela coisa. Porque a gente que vive na igreja, a gente vive um processo também de conversão, né? Sim, a gente tem essa coisa. Claro. Já quem vem fora tem um marco mais definido, né? Eu sinto um pouco de inveja disso, de ter tido... Não, é uma inveja santa, porque na verdade, graças a Deus, você conseguiu viver uma vida boa todo o seu tempo. Eu tenho a mesma história para contar também, nascido e criado na igreja, né? Graças a Deus. Mas vamos terminar esse bloco com mais uma canção aí? Bom, essa música, eu falei do Vencedores, né? Essa música aqui acabou que tá no projeto da Visita, o DVD novo deles. E eu tive o prazer deles gravarem 2 músicas minhas. Essa é uma das músicas que está no DVD. Chama Mão. Parceria com um amigo meu de São Paulo, chamado Isaías Oliveira. Ele fez a letra. Seja minha mão amiga, mão que afaga e não fustiga, que não alimente a intriga, mas a conciliação. Leve a minha mão, coerência, mão que nega indiferença, que não busque as aparências, mas a santificação. Seja minha mão que aponte a direção certa e o que há de vir. Mão que mostre o caminho, Cristo, o caminho é Ele. E digo, Ele está por vir. Que afaga e não fustiga, que não alimente a intriga, mas a conciliação, a santificação, a conciliação.